Hola, hola, saludos en las temporalidades y espacios múltiples de la virtualidad. Soy Graciela Ovejero Postigo, artista visual y de arte acción, curadora y organizadora de eventos de performance en Peras de Olmo Ars Continua, Casa Lab, extensión del taller de artista, espacio de producción, exhibición e intercambios en la ciudad de Buenos Aires. Enteramente dedicado al arte y acción o performance desde el año 2011. Cine Plus Perfo es nuestro festival virtual, surgido 10 años después, en el 2021, durante la prolongada restricción social causada por el fenómeno pandemia de la globalización. Cine Plus Perfo o FIFA, Festival Internacional de Performance Art y Formatos Audiovisuales, es un festival no competitivo que tiene lugar cada año entre el 2 y el 12 de noviembre, el cual este año celebra su quinta edición. El contenido medular del festival es, por supuesto, la muestra virtual anual, ¿verdad? De piezas seleccionadas por un jurado internacional acreditado, que la define luego de visionar y considerar todas, completamente todas las obras recibidas a partir de una convocatoria abierta. La muestra virtual se publica cada 2 de noviembre, inaugurando así la edición. Se puede acceder a los programas de la muestra virtual gratuitamente a través de nuestro sitio y el canal YouTube Cine Plus Perfo / Festival Internacional Buenos Aires AR, ¿no? Bueno, las obras permanecen publicadas del 2 de noviembre al 2 de febrero del año siguiente, el Día de Mayá, del Día de los Muertos, una festividad mexicana que se ha expandido por el Abya Yala. Es una festividad de la ancestralidad, ¿verdad? Y la conexión en las dimensiones de la vida y el post o el pre. Em, y el 2 de febrero, como en principio para dar más tiempo a la exhibición, ¿verdad? Disfrutar, compartir las obras que los artistas han producido. Y también, digamos, en relación a estas fechas, como, sí, como mencionar, digamos, aspectos de del imaginario de nuestros pueblos, ¿no? En Abya Yala, América Latina, que nuestra queridísima eh, teórica Rodney no le gusta decir Latinoamérica para nada, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es como, bueno, es una construcción discursiva que es parte de las historias de colonialidad. Em, por supuesto, el arte de performance es nuestro campo de interés activo y dialogal. Nuestros programas desde noviembre del 2011 han ido surgiendo orgánicamente en una línea en que la investigación va íntimamente ligada a la producción y exhibición de piezas de arte-acción o performance art, preferentemente inéditas. Han habido algunas enactments, algunos
reversiones, pero como sabemos, esas son también opciones que los artistas libremente pueden visitar. En la medida en que es un arte vivo, es siempre un arte que está sujeto a lo contingente y a las vulnerabilidades este, de, que ofrecen y particularidades que ofrecen los contextos diversos, ¿no? Los contextos y la emocionalidad que se activa. Y al activarse emocionalidad en este arte vivo que se construye en presencia con otras personas, em, eh, hay lo no sabido de uno mismo, algo que va a ser parte de los temas de conversación acá en la presentación que vamos a tener hoy. Ya voy a mencionar a nuestro especial invitado. Em, Tiene ese riesgo maravilloso, ¿no? Ese borde que le da la fuerza y la pregnancia a esta disciplina indisciplinada. Entonces, bueno, durante esos 10 días del festival, del 2 al 12 de noviembre, a veces se extiende un día más hasta el 13, este, según los contenidos, digamos, como de la programación. Todos los días publicamos eventos discursivos. A veces son en vivo, conversaciones en vivo, y otras veces, como en este caso, son pregrabadas, ¿no? Entonces hay dos líneas: las conversaciones analíticas, que son conversaciones grupales con artistas de la edición anterior, del año anterior, en donde, bueno, se revisa, por supuesto, las obras, ideas y la actualidad, ¿no? De su pensamiento. Y las conversas contingentes con invitados especiales, esas son de uno a uno. Yo, digamos, como soy la, la host o la persona que les invita. A veces somos tres, porque, digamos, a veces se comparte así el artista o la persona, o el investigador o investigadora, establece una relación con otra persona para las reflexiones que se van a explorar en el momento. Entonces, en las conversas contingentes revisamos documentación visual, textos, archivos colectivos, ¿no? Hacemos foco en trayectorias de artistas o temas específicos de investigación, como va a ser, como es el evento de hoy. Entonces, claramente este programa es parte de la serie de las conversaciones contingentes, una pregrabación que estamos haciendo hoy, día 14 de junio del 2025, y será publicada el viernes 6 de noviembre durante el transcurso del festival. Entonces, ahora voy a invitar a nuestro querido amigo Fernando Ribeiro. Fernando, hola. Se hizo la Hey, hola, ¿qué aparición. tal? Magia, magia. Qué lindo. Este, mm, Fernando, qué placer, qué placer. Vengo pensando tanto en este momento, desde que me contaste que venías a Buenos Aires a presentar tu investigación, am, a una conferencia sobre hermenéutica. Y Sí, bueno, ahí nomás dije: Tenemos que hacer un evento contigo, porque un artista, digamos, teórico, y tú eres artista, curador, académico,
entonces profe, con muchos años. Bueno, es un gusto enorme, inmenso. Así que en lo personal estoy encantada de que podamos tener esta coincidencia. Em, Nosotros hemos denominado, como se puede ver en el flyercito, teorización en foco, una Ujú. hermenéutica posible de la performance a partir de Paul Ricoeur, filósofo Sí. francés, 1913-2005, propuesta y presentación de Fernando Rivero. Oh, muchas Voy a gracias. leer tu breve, no, pero muchísimas gracias a ti, Fernando. Voy a leer la versión muy breve de biografía que nos pasaste. Quiero mencionar y agradecer también la asistencia de Florencia Bianco, Flor, que se incorporó a nuestro proyecto hace poquito. Entonces, gracias, Flor. Em, y luego digamos, leer tu biografía. Yo te doy la palabra como si quieres, empezamos, tú tienes tu propia presentación estructurada. No voy a leer el abstract, si quieres comienzas con eso y bueno, ya luego habrá algunos momentos para hacer preguntas y conversar un poquito. Ujú. Entonces, Fernando César Ribeiro es artista de performance y curador radicado en Curitiba, sur de Brasil. Magíster en artes por la Universidad Estatal de Paraná, UNESPAR, miembro de FICOMOV, Núcleo de Estudios de Filosofía del Cuerpo y Movimiento, y de la red Brasil Ricoeur, fundador y director de P-Arte, el loguito que veíamos antes de la aparición de nuestro querido amigo. Y de ahí le vamos a contar, bueno, acá dice, por supuesto, es una plataforma de performance arte. Él ha sido curador de las bienales, en varias bienales de Curitiba, pero también mantiene la gestión de P-Arte. Este, bueno, con más de 25 años de investigación teórica y práctica en performance art, Ribeiro ha presentado su trabajo en diversos países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Israel, Polonia y Alemania. Entre sus participaciones destacan MIP, Manifestación Internacional de Performance, Belo Horizonte, 2003, Urbe Brochi Urbano, Buenos Aires, eso era castellano, porque es en Buenos Aires, 2011. Yo adoro el portugués brasileño, entonces por ahí cuando me viene puedo, algún sonidito pongo. Defibrillator, Performance Art Gallery en Chicago, con nuestro querido amigo Joseph Raven, en el 2012. Ya, qué lindo. Mira, en el 2011 estábamos empezando nosotros acá. En el 2012 tú fuiste a Chicago y ese mismo año, seguramente el mismo viaje, fuiste a Boston con Mobius, con la Marilyn, nuestra querida Sí. Marilyn. También, o sea, hiciste ahí toda una gira en Estados Unidos, Grace Exhibition Space en Nueva York, un espacio icónico. El cuarto encuentro de acción en vivo y diferido, Bogotá, también el mismo año, este fue un año muy, muy activo. Performance, Corpo Política Brasilia, 2013, Miami Performance International Festival, eh, Terra Comunal, Marina Abramovic, y Mai, eso fue Sao Paulo 2015, cuando Marina Abramovic fue al Brasil y en ese mismo año luego vino a Argentina y acá se inauguró una bienal de performance que
No sé bien si sigue activa, me he enterado. Es una bienal, bueno, ella fue invitada, fue un honor, obviamente, ¿no? Que viniera. Eh, este, pero, digamos, una bienal pensada sí, con un modelo como la performa de New York, así, ahí arriba. No ha hecho relación con las comunidades de la performance autogestionada por artistas locales y del país. Em, Bien, en MIP3, Manifestación Internacional de Performance, Belo Horizonte nuevamente en 2016. ¿Sigue haciéndose esa gestión de MIP en Belo Horizonte? De MIP, nosotros organizamos una cuarta edición en la pandemia Sí. en 2021. Ah, qué bueno. Eh, y MIP es como un festival que no tiene una regularidad de Claro, años, pero es muy sucede. importante. Súper, sí. Tiene una bela historia y provavelmente no futuro terá mais. Seguramente, seguramente. ¿Está relacionado con una universidad en Belo Horizonte? Não No. necessariamente. Pero o organizador, Marco Paulo Rola, Ah, sí. ele dá aula em uma universidade na... esqueci o nome, é estatal. Que é. Sí, sí. Ele Eh, está conectado, pero el MIP Es su es proyecto, es un independente. proyecto independiente. Sim. Sí, sí, re importante. Temporada de Performance Curitiba 2017, SAS Festival Israel 2018 y Performance Tour Polonia-Alemania en el 2019. Te E... esperamos en Buenos Aires. eu quero voltar para Sí, Buenos Aires. tiene que venir, por Sim, favor. sim. Tal vez en noviembre yo estoy yéndome a Estados Unidos el lunes. Tengo algunos viajes ahí entre julio y agosto, pero comenzando octubre voy a regresar y ahí nos mantenemos en contacto mientras yo esté en la casa. Si hay la posibilidad, conectamos algo. Sim, sim. Sí, Será sí. um prazer. Usted está siempre invitado, ya lo sabe. Oh, Sí, graças. muchísimas gracias. Bueno, pues entonces le doy la palabra completamente y lo vamos a escuchar y lo seguimos con mucha atención. Ok, ok, ok. Graças, muitas graças. Primeiramente, muitas graças para a Graciela pela invitação. É um prazer estar aqui, acá. Eu não, eu gostaria de pedir perdão porque eu não hablo espanhol e mi portunhol é terrível, No, lo terrível. está haciendo perfecto. Después de mi pasaje por Buenos Aires, yo coloquei como na meta estudar espanhol. Eu necessito. Es Eu bueno. acredito que todos os brasileiros necessitam estudar verdadeiramente espanhol para ter uma comunicação melhor com todos nossos hermanos Eso, em Latinoamérica. sí, claro. Foi uma experiência muito boa. Eu vou apresentar, portanto, em português, Fantástico, porque como é mais teórico, eu, seguro. eu consigo aqui enrolar um pouquinho, falar um pouquinho de português, espanhol, pero en la presentación yo voy a hablar en portugués. Seguro. Muchas gracias, Florencia, también por me receber acá también. Entonces, am, esta apresentação, como Graciela falou, essa apresentação
é uma apresentação que eu fiz em um congresso acadêmico de filosofia, de hermenêutica, em Buenos Aires, em março de 2025. Então, é uma apresentação que eu montei a princípio para um público de filósofos. Ah, Então, e é muito teórico, muito mais teórico, para apresentar de filósofo que eu trabalho, e onde em sua obra eu encontrei caminhos para investigar a performance art. A apresentação é basicamente a mesma. No caso, foi uma apresentação curta, em presencial. Pero acá eu vou tentar explicar um pouquinho mais, pero eu não quero que seja tão longa, tão extensa. muy bien. Ah, então, sim, eu vou compartilhar minha tela aqui, colocando vocês aqui do lado. Hum, aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sí, ahí está abriendo, ahí abrió. ¿Se ve Abriu. bien? Aqui, esse foi o título que eu coloquei para a apresentação lá. O título acá que Graciela deu é muito melhor. Melhor. No, por favor, Então, a hermenêutica fenomenológica de Poirier como via de estudo de la performance art. Ahm, clarísimo. então, agora eu assumo o português. Eu Sí, não sei sí, se depois tranquilo. vai ter alguma legenda. De repente, com IA, hoje dá para ter legenda, né? Ok. Fazer. Então, Então, como eu estava falando, em portunhol horrível, mas então, é uma apresentação, é uma abordagem teórica, uma possibilidade de abordagem teórica da performance art, né? Então, eu tenho meu trabalho prático e esse é a minha pesquisa mais teórica, por onde ela está indo por, ela aborda muito do que eu já estudei e do que eu estou estudando dos próximos caminhos que eu estou levando. Então, começamos pelo seguinte, né? Qual que é o objeto, né? O que estou pensando como performance art, né? Bom, como eu disse anteriormente, essa foi uma pesquisa que eu apresentei inicialmente num congresso de hermenêutica, de filosofia, então para um público mais de filósofos, que nem todos conhecem a performance art. Então, para eu conseguir delinear mais ou menos, dizer mais ou menos qual que é, do que eu estou pensando, eu defini aqui algumas características, né? Então, primeiro que é uma performance, que a performance art é uma arte que surge ali na segunda metade do século XX, né? Então, é uma arte contemporânea e que eu traço algumas características dessa arte, né? Algo que a Graciela estava falando lá exatamente no início, eh, que são artistas, então, os artistas realizam ações com seus próprios corpos, né? Os artistas desempenham ações com seus próprios corpos, as ações não representadas, né? Então, as ações na performance, elas coincidem com as ações no mundo, né? Então, seria aqui traçando uma diferença, por exemplo, de um teatro tradicional. As ações não representadas. Bom, tá em espanhol também na tela, né? Os Sí, sí. artistas não interpretam necessariamente o personagem. Então, assim, o artista está com a sua identidade, a sua pessoa, e no próximo item, né? Os artistas assumem a sua própria identidade e responsabilidade de suas ações, né? Então, isso traz o artista para além de uma representação, é, como sua própria persona, né? Sua pessoa que está em ação, como está no mundo, né?
que não necessita cenário, um palco, né? Seja fixo ou como conceito, né? Então, é o que diferia um pouquinho, um pouco de uma ideia de um teatro em espaço público, de uma performance em espaço público, né? Então, não tem essa ideia de um palco, de um cenário, né? Não, e o público, a participação do público, que ele não é simplesmente um espectador, né? Então, o público ele tem um papel ativo na performance, então não existe para mim uma performance que eu estudo que não tem não existe sem ter um público, sem ter o outro. O público é o outro da ação. Então, e para mim, mais ainda, dentro desse campo hermenêutico que eu estou estudando, ele é a testemunha da ação, né? Então, completa a obra de performance a partir do seu testemunho, né? Tendo definido isso daqui, eu apresentei aqui o que são alguns exemplos históricos da performance arte, né? Então tem uns que nós que estamos que estudamos essa arte já conhecemos quase praticamente de cor, né? Então tem o Beuys, Joseph Beuys com Coyote, Me Gusta América e América Le Gusto Yo, a Marina Abramovic com Rhythm Zero, Zero, o Chris Burden com Shoot, em 1971, e a Jill Warne, artista australiana, essa talvez a menos conhecida, com Headed Soul, 1981. Esses são exemplos que, todos esses exemplos, eles possuem aquelas características que eu já citei, e eu trouxe esses exemplos aqui para apresentar, porque já são exemplos históricos, reconhecidos por Claro. uma história, né? Uma história que, claro, pode ser criticada, né? Deve ser criticada, né? Devemos ter uma posição crítica a essa certa história, mas elas viraram exemplares singulares dessa arte, né? Então, reconhecido por uma história, e como dentro desse meu estudo de um campo hermenêutico, dentro de uma hermenêutica, me interessa muito, e eu vou comentar depois, né? Exatamente é, essas performances serem históricas, né? Terem esse status histórico. Então, tendo apresentado esses aqui, esses trabalhos, mas eu estou pensando assim em termos gerais de performance art, não só trabalhos históricos, mas trabalhos como de jovens artistas que estão fazendo performance hoje em Curitiba, onde eu vivo, Mm, que entram dentro daquelas características que eu disse. Então, excelente. segundo passo, o Paul Ricoeur, então só a Graciela já fez uma introdução dele, né? Então ele é um filósofo contemporâneo do século XX, viveu quase todo o século XX ali, teve um período de estudos pré-Segunda Guerra Mundial, Ujú, lutou na Segunda Guerra Mundial, foi preso pelos alemães, esteve em prisão e após a final da Segunda Guerra continua a desenvolver toda a sua pesquisa, né? Foi um filósofo conhecido por combinar a descrição fenomenológica com a interpretação hermenêutica, então ele tem um trabalho entre a fenomenologia e a hermenêutica, também um pouco de filosofia existencial no seu pensamento, e ele entra um pouco ali digamos, um pouco dentro de uma tradição fenomenológica do Husserl e hermenêutica junto ujú, com Gadamer. Na verdade, ele e sí, Gadamer são o Hans Georg sí, Gadamer, eles e o Porriquet são os grandes nomes da hermenêutica contemporânea, né? A hermenêutica como filosofia, ela surge ali mais ou menos no século XIX. A ujú, hermenêutica como uma já era uma matéria de estudo antiga, desde estudo de textos antigos, era voltado muito digamos, a um estudo de literatura, estudo de textos bíblicos, históricos, e que vai ser, a partir do século XIX, ser alçada a uma filosofia, e Paul Ricoeur e Gadamer são
Essas são os grandes nomes de uma de uma hermenêutica contemporânea, que vai se distanciar de uma hermenêutica romântica. Só para dar uma passagem assim, não vou explicar tanto a obra do Riquier. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou indicar os caminhos dentro da filosofia do Paul Ricoeur, três caminhos para estudar a performance art. Dois caminhos são caminhos que eu já percorro há um bom tempo, aí uns 12, 13 anos, por aí, que é um dos principais caminhos que eu penso a performance art de modo teórico e investigo a performance de modo teórico. E outro que é, digamos assim, o caminho que eu estou me lançando agora, que eu Mm, já tinha visto no passado, mas precisava desenvolver muitas coisas para chegar aonde eu estou chegando. E o conceito-chave para o estudo, para esses ujú, caminhos que eu me proponho aqui na filosofia de Paul Ricoeur, é o conceito de ação. Tem claro. algo muito interessante, porque em espanhol já existe a compreensão da performance art como arte da ação, né? Arte de la Ah, acción, sí, né? Isso ajuda muito já, sí, claro. porque aqui no Brasil a performance Ujú, art ela também pode ser compreendida como arte do corpo. Então aí nós ya. temos, digamos, e inclusive como a arte do corpo sempre foi compreendida mais até, talvez até porque teve muitos desenvolvimentos, muitas pesquisas vindo mais da dança e do teatro para se estudar a performance aqui no Brasil. E a ação mesma, eu diria até que a ação como objeto de estudo na performance art aqui no Brasil é algo que surge nos últimos 15 anos, Mm, começa a ujú, ganhar mais espaço a ação, mas não ujú, chega a essa compreensão que tem no espanhol, né, da performance como arte de la acción. Então aqui eu mm, estou tomando a performance exatamente como arte da ação, arte de la acción, que é o caminho que eu encontro em Paul Ricoeur. Em Paul Ricoeur, a ação, a ação humana é um tema de interesse dele desde as suas primeiras obras, né? claro, O Voluntário e Involuntário, que é de sí. 1950, ele vai abordar exatamente a questão da ação, só que por um viés da fenomenologia. E só que no percorrer é, é, da sua obra filosófica, ele migra, na verdade, ele faz um enxerto hermenêutico na fenomenologia, onde ele traz a hermenêutica, o campo de interpretação, para pensar a ação. Sí. Fernando, permíteme que Sim, te por favor. interrumpa un poquito. No estamos viendo, por lo menos a ver si Florencia me dice si ella lo ve. Yo no dejé de verte en la pantallita pequeña donde te veíamos hablando. Está en Ah, negro. Tal vez se é, apretó algo y está sin la cámara. minha câmera La cámara debe ser. está voltando, Ah, está. perdão. Bien, bien. Eu- É que ela é ligada via rede Ah, sí. e algum problema na rede caiu Oh, cayó. Claro, claro. Hay pero que. yo estoy acá. Te escuchamos todo el tiempo, sí. Sí, 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 pero yo agora em imagem. Ahora en imagen. Ok, deixa eu voltar acá um Sí, pouquinho. Eu estava falando sobre la acción, a ação, né? sí, sí, el Então, concepto de acción. sim, a ação em Paul Ricoeur e os caminhos que eu vou propor aqui, eles fazem parte
de uma de uma segunda hermenêutica do Paul Ricoeur, né? De uns Mm, estudos que ele, até mais ou menos a década de 60 ele desenvolve uma hermenêutica que é conhecida como hermenêutica dos símbolos, dos signos, dos sí, mitos, símbolos e mitos, né? Essa hermenêutica do símbolo. E a partir da década de 1970 ele vai desenvolver uma hermenêutica do texto. Para Paul Ricoeur, ele se coloca contra aquela ideia da filosofia moderna de um ego imediato, né, de Descartes, do sí, cogito, sí, de que nós temos uma imediatez. Para ele, o sujeito ele não é imediato. O sujeito mm, ele passa por uma mediação que nos ya, primeiros estudos a mediação era dos símbolos, dos mitos, né? Então nós formamos o nosso ser a partir dessa mediação com o mundo e a partir dessa hermenêutica a mediação que ele vai assumir é principalmente da linguagem, o que vai ya, nos dirigir, o que ele vai se dirigir para, por exemplo, o estudo da metáfora e da narrativa. A narrativa que a sí, gente vai trazer mais para frente. Então, a linguagem a linguagem sendo esse local de mediação do nosso ser com o mundo, né? Então, nós formamos nossa própria identidade a partir dessas mediações. E é a partir desse momento que ele vai se colocar a linguagem como uma mediação da ação. ya, ujú, Então, esses três momentos são a semântica da ação, semântica de l'action, onde ele assume exatamente, ele vai estudar essa mediação através da linguagem direta. Um segundo caminho é o que ele fala do texto à l'action, né? ujú. Tem um livro dele do Del texto, texto a la acción, sí. sim, onde ele vai assumir o texto como modelo para o estudo da ação. E o terceiro, que está na obra Tempo e Narrativa, onde ele faz a ação, a relação da ação com o texto é outra. A ação, ela tem um papel prévio ao da narrativa, né? Então, Ujú. a ação fornece as bases, digamos, para que uma narrativa seja feita. Então, vamos lá. Então, esses são os três Ahí caminhos. hay algo súper interesante en esa relación de lenguaje, eh, devenido texto, o sea, texto es la organización, el nombrar, el valorizar las cosas del mundo y las experiencias humanas, y la relación, bueno, de las acciones o experiencias humanas en el aspecto, esto que tú recién mencionaste, como que hay algo por detrás del lenguaje. El lenguaje es como una parte visibilizada, organizada Sim, de los contenidos de la subjetividad, de la experiencia humana, y está esa otredad de la cual él habla también, ¿no? Que es tan interesante, que está en el mismo sujeto, ¿no? La cuestión de ese concepto de la otredad y lo que escaparía o estaría por alrededor o antes de ser texto o algo así, ¿no? sim. É muito interessante porque é exatamente a posição. Eu até vou passar para a próxima. Sí, ah, que o Paul Ricoeur ele vai afirmar quando ele vai formar a semântica de l'action. eso. Porque ele se coloca assim, ele fala assim, ó, nós poderíamos ir como um fenomenólogo, né, ir estudar casos específicos de ação. Só que o que ele vai falar exatamente é isso, que como nós organizamos essa experiência da ação de forma linguística.
E o fato de nós organizarmos essa experiência através da linguagem já nos possibilita, já nos dá, inclusive, uma experiência pública dessa ação, né? Então, Total. a linguagem é pública, então a gente sai, porque e é algo que ele vai estudar também aqui na semântica da ação, porque tem uma coisa que é a questão da intenção, né? Sí, la Ok, intención. que é a intenção de agir, a intenção, Ujú. não exatamente uma intenção de mensagem da obra, mas uma intenção Ah, de agir, né? Então, nós agimos com intenções, né? Então, eu quero sí. escovar os dentes para limpar os dentes, essas, Ujú. nesse nível de questão. Calma aí que agora eu me perdi. Ah, ahí tienes la visión del momento de la presentación, la semántica de la acción y... Sim, é que é uma coisa que eu estava falando que era exatamente sobre essa questão da linguagem, por exemplo, acabei Ujú. de lembrar, Sí, porque temos a intenção, mas a intenção geralmente é algo interno nosso, né? ya. Então, a intenção que a linguagem vai trabalhar é exatamente essa intenção que ela é exteriorizada. Então, que você precisa trazer a público para dizer assim, eu quis fazer isso por causa disso. Então, é muito interessante porque a linguagem ela vai proporcionar esse espaço, essa situação pública, né? Então, para Ujú. além de uma interiorização nossa, né? Algo que é colocado em público, que é colocado em Sí. público com a performance, né? A semântica da ação, na verdade, foi um colóquio, foi um encontro que o Riquier organizou em 1977 Ujú. na França, que teve, além dele, teve vários outros participantes, e que a apresentação dele foi publicada no livro El Discurso de l'Action, o discurso da ação, Ah, ok, e ya. onde ele propõe essa semântica da ação. Ele Ujú. constrói essa semântica da ação a partir do diálogo com filósofos anglo-saxões, né? A filosofia da linguagem comum e teoria da ação. Existe aí, são duas, como é que eu posso dizer? São praticamente dois tipos de filosofia. Uma é a filosofia Ujú. anglo-saxã, que vem de Oxford, principalmente Sí, inglesa e americana. É um tipo de filosofia, é sí. uma. Eu estou tentando encontrar a palavra, não é uma família, é uma tradição filosófica, Una né? tradición, sí, sí. E a fenomenologia é outra tradição, né? Que é a Ujú. tradição que vem de Russell, Sí. tem o Sartre, Merleau-Ponty Ujú. e o próprio Paul Ricoeur. E a semântica da ação ele constrói exatamente tentando juntar, propondo Ya, um encontro entre entrelazar. essas duas tradições, né? Claro. Então aqui ele vai criar um diálogo com filósofos como a Gertrude Anscombe, Austin, o Searle, deixa eu tirar aqui um pouquinho, Charles Taylor, David Taylor, Ujú. George von Wright, né? Então Oh, ya. principalmente essa teoria da ação, é principalmente o Mm. pessoal que vem muito de Wittgenstein, né? Então Ah, ya. foram alunos que nem Anscombe e von Wright foram alunos. E que daí ele vai estudar o que vai se direcionar muito a uma descrição da ação. Mm. Então, exatamente ele vai, com esses filósofos, pesquisar questões como é a partir da linguagem, a partir da descrição das ações, né? E aí eles vão estudar questões, conceitos como intenção, é, a intenção, a motivo, tudo mais. O Paul Ricoeur, ele digamos, propõe um conceito que é o chamado rede conceitual da ação.
E para Ah, ya, mim ya. isso é o que tem de mais rico é, é, nesse estudo do filósofo para pensar a Ujú, performance. Porque, assim, para o Paul Ricoeur, ele tem o conceito de ação para ele é um conceito muito complexo, que vem claro, desde o início da filosofia dele. Então, a sí, ação, por exemplo, ela não é só agir, ya, ela também é sofrer ação. ya, Então, ele tem uma situação de agente e paciente. Então, para isso, para ah, ele, a ação, ela é, ao mesmo tempo, interação. E isso é muito interessante para nós na performance, porque a performance é interação também. Por mais que o artista esteja claro, agindo ali e não diretamente ao outro, ao público, right, já se está criando uma interação sí, naquele momento completamente. presente, ao vivo, com as Ujú, pessoas que estão ali. claro. Algo que ele desenha também aqui na semântica da ação é a questão da ação, ele vai dizer em termos de ações básicas, né? Então Mm. ele trabalha inclusive com o Arthur Danto, né? Nós que Ah, viemos sí, Arthur da Dante. arte Ujú, conhecemos muito bem o Arthur Danto. ujú, Então o Danto, antes de ir para os estudos em filosofia da arte, ele desenvolveu o estudo sobre a ação e a história. ujú. E ele vai falar dessas ações que são ações básicas, que são ações que não são ações causadas, né? Então eles têm Ajá, tem todo um diálogo claro, ali. da Mo- vida, Não, ações e mesmo comuns. o modelo que, na verdade, o Danto está pensando ali é mais um modelo Ya. do conhecimento. Então ele vai dizer assim, Mm, tem coisas que são causadas e tem coisas que não são. Então tem ações que não são causadas. ya. Por exemplo, daqui a pouco você levanta um braço. Então ações Ujú, mais gestuais que ele vai chamar de ações básicas. Aí o Paul Ricoeur vai falar em termos de ações complexas. mm, Ações complexas são uma rede de sí, ações exacto. que vão se expandindo, né? Que ele fala que pode ir desde as coisas mais simples Sí. até. Ó, caiu. Ah, não, voltou a Ahí imagem. está. Sí, que Até vemos. ações mais complexas como guerras, né? Claro, claro. Então são as ações, porque muitas vezes, quando pensamos em ações, estamos pensando coisas simples mesmo, Ujú, como ações básicas, mas tem ações que elas podem virar tão complexas que perdemos seu início e o seu fim. ya. E o Paul Ricoeur também vai falar em termos de práticas. Então ele coloca também Mm, no rol das ações as práticas, que são as profissões, são as próprias artes, né? Então são ações que são regradas, que se criam regras mm, para o seu funcionamento, né? sí, Então, tipo a medicina, ele dá um exemplo como a medicina. A medicina é exacto. uma prática, a agricultura é uma prática, né? Então, Práctica. que ele Ya. vai para além do que seria ação Sí, complexa, por um certo regramento, por um certo conhecimento, claro. mais. E Es muy hum, interesante esto que estás diciendo ahí en este momento, porque nosotros también, como artistas de la acción, nos referimos, más que a disciplina, nos referimos a práctica, sim, ¿ya? sim, Esto es como, pero es una práctica como es la agricultura, como es la medicina, pero no persigue la funcionalidad de un producto, sino que es pura investigación. sim, sim. E digo mais, Sí, concordo plenamente contigo e digo mais. Digo que a performance art é uma prática que pode absorver outras práticas dentro dela. absolutamente. Então, Otros ela pode saberes outros saberes e outros fazeres, né? y Que faceres, nem totalmente. que nem a Cecília Stellini, é uma artista de Sí, Campinas, aqui do Brasil. sí. Ela tem todo um trabalho que ela trabalha com o coração Ujú, e que tem toda uma prática ali de costura no coração que está relacionado sí.
há uma Ah, cirurgia que ela passou no cirurgia? coração. Oui, oui, sim. Sim, o filho dela é médico, então o filho dela que Sim, fez a cirurgia. Então tem tudo uma questão de trazer essa prática cirúrgica em seu sim, coração para a performance art, que é sim. ela sempre traz isso para os trabalhos dela. Então Sí. a performance tem muito, o que tem muito de interessante na Tremendo. performance é que exatamente essas práticas Sí. é uma prática que absorve as outras práticas, que envolve Ujú. as outras práticas e as traz como todas as coisas do mundo, né? Então isso é algo bem interessante que surge também na semântica da ação, né? Essa Sí. separação entre essas ações, né? Essa questão de pensar a prática, que né, eu sempre penso a performance art como essa prática entre práticas, né? Ya. E outro é a rede conceitual da ação, que para mim é muito rica, porque o que, que o Paul Ricoeur vai falar? Ujú. Ele vai falar que a ação Ujú. ela não é algo isolado, ela é uma rede Claro. de conceitos. Ela é uma, Eso. ela é uma rede. Ele está pensando ali a descrição, né? Ele está pensando Ujú. o texto sobre a ação, né? E ele vai falar que tem uma rede de conceitos que a ação articula, que essa rede ela pode ser infinita, né? Mas sempre leva Ujú. a, a questões relacionadas à ação. Então, assim, Sí. o que que seria essa rede, né, de conceitos? Ujú. Então, temos a Ujú. ação. Então, Sí. aí temos quem age. Então, temos o agente, né? A pessoa que faz a ação. Esse é outro conceito. Aí Ya. temos a intenção. A intenção de agir é, é outro conceito. Aí temos o motivo. Sí. Sí. E aí Exacto. vai abrindo, aí vão ter as consequências, o Ujú. modo. Então, o que da ação, e daí o Paul Ricoeur, ele fala assim, para a gente identificar melhor essa rede, nós Ujú. identificamos perguntando Claro. o que fez, né? Quem fez essa ação? Quem fez vai Ujú. indicar o agente. Por que fez? Porque vai para um motivo. Então é muito interessante na performance art, porque nós como artistas, né, muitas vezes temos que mandar um projeto, nós temos que descrever a ação. Ujú. E o descrever, entramos muito nesse exercício da rede Ujú. conceitual, do que Total. fazemos, como fazemos, o que queremos, ou se é um projeto novo, inédito, né? Uma Ujú. performance inédita, o que queremos fazer, né? Então nós temos que colocar também nossas intenções de ação ali, não de mensagem, Ujú. né? Estou pensando ali de ação. Então, a rede conceitual ela é muito interessante para essa abordagem na performance, Sí, total. é, de Genial. descrição, de Ujú. pensar a relação de ação e intenção, Intenciones. intenções. Para mim, é muito rica. Riquísimo. E a semântica da ação na filosofia de Paul Ricoeur, Mm. digamos, o que eu mais estudei nele para pensar a performance. Ah, Então, eu tenho um artigo, inclusive depois eu vou indicar lá no final, mas que ok, tem. E o que quer dizer. É isso. Não, vamos passar para frente. ok. Então, do texto à ação. Uhum. Então, No texto ação. Uhum. del texto à l'action, ensaios de Sim. hermenêutica, dois, na verdade, eu coloquei um ali, mas é dois, né? Onde o Uhum. texto Já, dos. ele vira modelo para a ação. Ya. É, I like that a lot. Me o- encanta ese concepto. Adoro, adoro, adoro. então, El texto como modelo de acción. Então, Ya. o mais interessante, na verdade, tá, o que que é esse texto que ele está pensando nesse momento, No. né? É, uma coisa, o que que ele está pensando como texto e ação ali? Ele está pensando muito a relação entre e filosofia e ciências sociais.
Então, ele está pensando, na verdade, a relação entre a pesquisa filosófica e como a psicologia, a sociologia, a Antropologia, antropologia estudam a ação humana. tá, Então, ele está entrando em diálogo, o foco dele é em como abrindo. que essa pesquisa filosófica da ação e do texto, né? Porque Uhum, essas ciências tá. humanas elas estudam por um viés textual, né? Então vai Sim? ter a descrição da ação pelos Uhum, antropólogos também. E ele está pensando exatamente esse modelo do texto. Mas o que que é o texto para ele nesse momento, nessas obras, né? Depois o uhum, texto vai ser muito mais complexo. O texto é uma inscrição do discurso. claro. Então, para ele, nessa fase, o conceito de discurso é o conceito mais. É o conceito principal, Claro. né? Então, aqui, eu coloquei a câmera na frente do texto, daí eu às vezes não, não consigo ver direito. Ah, não vejo, claro. A hermenêutica, então não liguem se eu ficar meio assim aqui, Ah, dançando. tá. A hermenêutica do acontecimento e do discurso, e que vem de Benveniste, né? Benveniste, Emily Benveniste é um Uhum, linguista francês que vai propor essa linguística da frase, a linguística do discurso. uhum, É um detalhe interessante na filosofia, na hermenêutica de Paul Ricoeur, porque Paul Ricoeur ele faz até uma crítica ao Heidegger, uhum, a hermenêutica do Heidegger, que o Heidegger ele não dá a devida atenção, digamos, às ciências do texto, né? Ele vai pensar a linguagem, mas de um modo mais filosófico. E para o Ricoeur é essencial pensar também a partir, até porque ele está criando esse diálogo com as ciências, ele quer esse diálogo com as ciências humanas, com as ciências do, e as ciências do texto. Então, para ele, quando ele fala de linguagem, é essencial também ver para todo o saber que foi produzido pela linguística, pela psicanálise, referente à tá. linguagem, né? Então, ele vai Sim. estudar Freud, ele vai estudar o Saussure, o Uhum, Benveniste, e ele assume, ele também tem uma posição ali meio contrária, ele tem uma briga com o estruturalismo, hum, onde sim. o estruturalismo ele assume digamos, a linguística do signo do Ferdinand de Saussure como base de pensamento também, e ele está um Uhum, pouco contra uma linguística da língua como um sistema virtual, da língua como uns códigos que se ressignificam entre si, e ele está uhum, pensando essa linguagem mais ligada ao mundo. claro. Então, para ele, o que interessa é a linguagem ligada ao mundo, e o discurso seria essa linguagem ligada ao mundo. E Já, claro, ele estou traça contente. quatro características, né? Uma que o discurso ele se realiza temporalmente no presente. Então, o discurso como algo de alguém que fala, né? Então, proferido por alguém, então no momento e no presente. Uhum, O discurso remete ao locutor. Então, ele claro, sempre no discurso tem alguém, tem o outro que ouve, tem o outro que, se é um discurso escrito, por exemplo, que o discurso não é só falado, também é escrito, pode claro, ser somente escrito. escrito, tem o leitor. Então, ele é Leitor. voltado, ele é direcionado ao leitor, nesse caso. Ele faz referência ao mundo. Então, diferente da língua, da linguística da língua, por exemplo, que Uhum, os códigos se referem a si mesmo dentro do sistema, no discurso ele sempre se refere a um mundo. uhum, Então, ele sempre está descrevendo, já, refletindo sobre algo do nosso mundo, da nossa vivência, né? Então, é uma claro. linguagem que se atualiza no mundo, né? Sim, E o interlocutor, né? Então, sempre tem um interlocutor. Então, essa é uma língua, o discurso que se direciona também ao outro, como eu falei no caso do. Não, eu falei errado. Quando eu falei do remete ao locutor, quer dizer que é uma língua que também ela sempre está indicando quem está falando.
né? Então ela usa, é uma linguagem que usa termos, sempre alguém falando, não é uma IA falando. Se bem Yeah, que até IA poderia ser um locutor em certo sentido, mas não é yeah, um texto virtual, é um texto right. falado por alguém. E, no, Alguém. e na quarta parte, sim, que entra o interlocutor, Uhum. que é o outro da fala, que é o leitor, né? Ah, sim, sim. Então, essas são as quatro características do texto que, que o Riquet vai prezar para se pensar a ação humana, né? Como modo de estudo da ação humana. Então, como texto, como discurso ali, né? Como esse texto, esse discurso, a ação se realiza temporalmente, no presente, né? A Claro. ação remete ao locutor, então quem fala, então a ação, quem age e a ação não são dissociados, né? Então não existe ação sem alguém que age, sem um agente. Uhum. Tem a referência ao mundo, então a ação sempre ocorre nesse mundo e acaba sendo também sobre esse mundo, e tem o outro da ação, né? Claro. E isso, daí o Porrique também vai falar em termos de obra aberta, no sentido que assim como o texto se abre para o outro, porque para o Riquet, Uhum. o, tanto para ele quanto para o Gadamer, Sim. o Riquet ele vai falar em termos do mundo do texto. Então, cada Uhum. texto se Uhum. torna um mundo. O Gadamer vai falar em termos de coisa do texto. É Uhum. praticamente a mesma coisa que eles estão pensando, que é o seguinte, que o texto ele se desgarra do seu Uhum. autor. Ya. Então, o que a hermenêutica contemporânea, desde Heidegger, Gadamer e Ricoeur, pensam, se direcionam, ao invés, porque a hermenêutica romântica, ela se Uhum. voltava muito ao gênio do texto, a tentar, por exemplo, pegar um texto, você pega um texto e tentar descobrir o que o autor estava pensando nesse texto, o que o autor Uhum. queria. Isso é uma hermenêutica romântica, né? O que a hermenêutica contemporânea, principalmente com Ricoeur e Gadamer, vão defender é que o texto se torna autônomo do autor. Claro. Então, o Sí. texto tem algo ali nele a ser descoberto, a ser interpretado, né? A palavra-chave Ujú. é Sí, interpretação. sí, sí. Então, ele tem algo para ser interpretado que se separa do autor. Então, se separa das intenções do autor. Uma coisa é a intenção do Sí, autor, e outra exacto. coisa é o que o texto revela também. O texto revela Sí. muito mais que a intenção do autor, né? Ujú. E isso, para o Riquet, também acontece com a ação. A ação se Claro. desgarra, né? Nós temos intenções quando agimos, né? Só que como isso vai ser interpretado pelos outros, Ujú. Claro, foge, foge do nosso poder, digamos assim. Nós temos tal poder cual. de agir, mas não temos poder de. Então é muito interessante. E isso também é algo que eu estou desenvolvendo melhor agora, nesse momento da minha pesquisa, para pensar a performance art, porque a performance art ela funciona como um discurso. Sí, totalmente. Nesse sentido, que é o sentido de Benveniste e que é o do Riquet, né? Então ele se realiza temporalmente no presente. Claro. Então, na hora que agimos, então ele é um discurso, só que ele não é um discurso falado, Es corporal. é Discurso corporal. encarnado. Isso. Sí. E não existe ação sem corpo, né? No, no existe, claro. Então, é um corpo que age. Então, é um corpo agente, né? Então, assim, mas existe um discurso ali que está sendo construído pelo artista, né? Então, quando o artista vai Ujú. fazer uma performance, ele está construindo um discurso que se realiza temporalmente e no presente, que... Como é que é o ponto 2 mesmo? É que não está dissociado do artista ali, é o artista Claro. fazendo.
E exacto. mesmo se você for pensar em casos onde o artista convida alguém para fazer a sua ação, né? Ujú, Tem ali uma migração de responsabilidade, mas a ya, responsabilidade ainda é do artista. Ainda tem uma questão de identidade que ainda é do artista. Então, mas para mim o que interessa é o artista que está fazendo, né? O artista que se eh, coloca em situação ali. A ação da performance é totalmente referente ao mundo. Nós trabalhamos em performance com o que há à nossa volta, com o que há, com as reflexões nesse mundo que nós vivemos, nisso que claro. compreendemos como mundo, né? Então, ele não é. E essa referência ao mundo na performance é a realização no mundo, porque não é Mm, um palco. E aí eu puxando um pouco aquela ideia do cenário, né? De ter uma ideia sí, de um palco como é um teatro. Não, é totalmente sem. É a relação, a referência direta a esse mundo, é materiais totalmente. desse mundo, ações desse mundo, né? Então, a performance está intricado, tá diretamente relacionado ali a essa ação do mundo. E a interlocução que é o outro, é o público, é o outro da ação. Então, Claro, el a otro de la ação, acción. a ação aqui assume exatamente aquilo que o Riquet vai pensar como interação. Se Ujú, nós estamos agindo, alguém está sofrendo essa ação. O claro. mundo, agimos no mundo ou nos outros, né? O Riquet vai falar, ó, nós agimos no mundo ou Ujú, com os outros, e pode ser com claro. cooperação, pode ser de vários modos. Um interlocutor ainda, e isso é muito interessante para a minha pesquisa atual, que eu estou desenvolvendo, Ujú, que me interessa muito, é esse papel do interlocutor como testemunha, como testigo claro. de la acción. Sí, Por totalmente. quê? Porque a performance ela acontece. A obra da performance está naquele momento, está no discurso enquanto acontecimento, digamos assim. Então, Ujú, quando a performance acontece, nós temos aquela vivência, né? Nós como artista, ujú, nós como público, né? Como temos uma claro, vivência daquela experiência que o artista propõe naquele momento e quando acaba a experiência. claro. Mas o que fica para depois? Então, isso me interessa muito como uma investigação hermenêutica, é exatamente Sí, a partir do momento que o artista começa a agir, a relação com o público, né? sí, A sua relação que se cria com o público da ação, com a audiência, com as pessoas que são testemunhas, e de como isso começa a criar um campo hermenêutico ali. totalmente. É no momento que o artista ele coloca a sua ação em uma situação pública, né? Ele exterioriza, ele tira de dentro de si, digamos, a partir de suas intenções, mas a partir que ele torna tudo aquilo público, isso entra em contato com os outros, né? Então é uma relação de Ujú, alteridade, e essa relação de alteridade que vai proporcionar, pode, não é que necessariamente vai, mas pode claro, proporcionar, oye, potencial. é, tem um potencial. Perfeito. Pô, muito obrigado. Potencial é uma palavra excelente para isso. Sí, Tem um claro. potencial hermenêutico ali. Um potencial Ujú, hermenêutico de interpretação das outras pessoas, que vai ser uma interpretação diferente da que o artista pode dar para suas ações, a uma interpretação que vai levar a uma história, né? claro, E aí a gente volta para aquelas imagens que eu mostrei lá no início. Essas são imagens que eu mostrei, que são imagens que já estão em livros de história da sí, performance, que passaram por todo esse processo. Quando elas aconteceram, elas não eram históricas. claro, Então elas se tornaram históricas durante exacto, esse processo de hermenêutico, né? De exacto. sedimentação, de e que isso é o que eu estou estudando agora, que é o meu interesse atual, é esse.
Então, Mm, junto a isso, vamos à última parte que também está relacionada à minha pesquisa atual. perfecto. Ah, não, eu tenho mais coisas que eu coloquei, eu tinha me Ah, esquecido, sí, né? Então, do ok, discurso, tá, fixação da ação, mas eu claro. já falei tudo Sí, ya isso. faló. Ele vai colocar aqui do Eso es discurso, interesante, la fijación de la acción. sim, Está en bueno revisar esos conceptos. La autonomización de la acción, la fijación de la opción, y ahí está la cuestión de la mismidad y el ipse, ¿no? sim, Eh, sí, perfeito, perfeito, sim, sí, porque tem essa coisa de ser a mesma que e a ipse, fija, que é fixa, e a que es ipseidade un que é. término matemático, cuantitativo. Viene la matemática. Sim, De, não, de- e você sabe que Paul Ricoeur também trabalha com esses dois sí, termos. claro, claro, Sim, los relaciona, claro, sim, o si mesmo como outro, claro. si mesmo como En sí mismo, outro. sí, sí, el sí mismo como otro. Ah, en lo que sé del sí, él tiene una frase muy famosa, pero ahora no me acuerdo, pero es algo como que lo que yo sé de mí misma no alcanza a todo lo que lo que yo soy. Hay una otredad, eso es lo que me gusta, que Sim, creo que es, hay que verla la frase, porque, bueno, es un concepto, claro, clarísimo, sim, é muito belo também, porque tem essa bellísimo. relação de si mesmo também com o outro, né? Uma passagem pela Claro, claro. alteridade. Ujú, E tem isso muito interessante que você chamou, que é essa passagem que é a passagem do discurso para a ação, que é isso que ele vai colocar como uma fixação da ação. Então, porque ujú, uma coisa é a ação viva, como nós claro, experimentamos, outra é como ela se fixa, claro. pode se fixar como memória, por exemplo. Sí, Memória é um sí, tema. Porque claro, claro. muitas vezes quando pensamos em fixação de performance, vamos pensar em fotografia ou Ujú, vídeo, né? Hoje em dia, ujú, é, mas a primeira fixação é a memória do ya. outro, é o que nos lembramos daquilo que aconteceu. A autonomização da ação, a autonomização é exatamente essa separação do autor e a ação, né? A ação como algo que ela, assim como o texto, também possibilita interpretações. Tem coisas que, que não dependem da intenção do artista. Ujú, O artista pode propor, ele pode fazer, mas o que foi feito é uma obra aberta. É uma obra total. aberta para interpretação. A pertinência e importância é aquilo que vai direcionar para a história, para mim. Então, Mm, que é o que faz sí. o que fez aquelas obras que eu mostro no início serem pertinentes para estar num livro de história. Então tem algo. Então nem todas as performances vão ser pertinentes para uma Ujú. história com H maiúsculo, digamos assim, né? Vamos colocar aspas nessa grande história. E isso é algo para se discutir, que é super Sí, totalmente. performance, história de performance. Porque vivimos en un mundo atravesado por colonialidades y disparidad de poderes, ¿no? Una Sim, puja de poderes, entonces el poder del discurso y el poder de los espacios públicos, de la publicación de los textos relacionado eh, em, con, fu- eh, eh, con potenciales económicos y la organización de, digamos, de los poderes en economías dispares, interrelacionadas, pero donde hay esta relación de relaciones de colonialismo, de extractivismo, que se reproducen en la valorización de los textos, de las uhum, experiencias humanas. Unas son valorizadas, otras no son uhum, valorizadas. Entonces es muy contestable. Y bueno, nosotros en el terreno de la performance somos muy conscientes de eso, ¿verdad?
Y bueno, creo que hacemos historia cada vez que hacemos obra. Estos son posicionamientos que tomamos como artistas Sim, críticos dentro de ese contexto, ¿verdad? Bueno, eso, cómo se configura lo académico, ¿no? Cómo se sim. configura la historia, quién escribe la historia. Son Eu, todas eu, esas preguntas. eu estou totalmente de acordo. Eu acredito que cada artista faz história. Eu Sí, acredito que a performance art também ela explora exatamente, porque na história as ações vão ser selecionadas, vão ser recortadas por claro, um historiador, por uma claro, subjetividade, um claro, historiador, mas sempre a posteriori, sí, posteriormente. a posteriori, exacto. Sim. Sí, Pero sí, nós, como artistas, estamos explorando questões muito parecidas quando escolhemos qual ação vamos fazer. totalmente, Então, nós totalmente. estamos. Então, para mim, há uma conexão. Inscribiendo, estamos inscribiéndonos e inscribiendo el pensamiento en Sim, que ya es una red conceptual, que nosotros estamos insertos, inmersos en una red conceptual de todas esas memorias, ¿no? sim. Y todo lo contingente de las situaciones y los espacios en los que eh, donde nos convocamos para Uhum, hacerlo. Hay una intencionalidad de historicidad y de discursividad encarnada, clarísima siempre en la práctica nuestra, en la práctica de la performance. Y sí, uhum, todas estas reflexiones de Paul Ricoeur son como anillo al dedo, ¿no? uhum. Sim. Ah, não, você sabe muitas ideias aqui. Ay, sí. Essa conversa contigo está sendo incrível, incrível, incrível. Mas sim. E a última, como eu já tinha comentado ali, a ação humana enquanto obra aberta. Mas vamos lá que. Então vamos para a Ya, última. a A mimesis. última. A última. Último estágio de Ujú. pesquisa. E aqui eu vou apresentar mais minhas hipóteses Ah, súper. do que, porque são campos que eu ainda estou, pesquisas que ainda estou desenvolvendo, Mm, mas que para mim é muito interessante para pensar a performance. Essas questões estão relacionadas à obra Tempo e Narração, Tempo e mm, Narrativa, de Paul Ricoeur. É uma obra que ele publicou em 3 tomos, foram ah, 3 livros, publicado em 83, 1983, acho que os outros dois, 83, se não me engano, 1984 e 1986. mm, E essa é uma das grandes obras do ya, filósofo, que é mm, uma das referências maiores, e que ele vai estudar exatamente essa relação de tempo e narrativa, pensando em toda aquela mm, mediação da linguagem, né? E a tese inicial que ele parte nesse estudo dele é que nós compreendemos as nossas experiências narrativamente, ou seja, que nós organizamos nossas experiências de modo narrativo. Ou seja, que aquilo que estávamos falando, que uma sí, coisa é o antes. agir, né? Ah, E outra coisa como é que a gente organiza essa experiência da nossa ação. Então, nós temos um modo de organizar narrativamente toda essa experiência. Então, e uma narrativa vai ter um início, meio e fim. Então, tem várias questões ali. E ujú, aí, em tempo e narração, em tempo e narrativa, tempo e narração, ele ujú. vai, ele vai desenhar o que ele chama um arco hermenêutico. Então ele vai pegar Ah, sí. memes. Por que ele está pensando primeiro a narrativa de modo geral, mas a narrativa que ele vai separar em história, narrativa histórica e narrativa de ficção. Mm, Então ele está sí. pensando nessas dois tipos de narrativas
Então, de quando um texto como essa narrativa vira histórica, o ficção e a relação que tem entre os dois. Uhum. Para ele não É, é tão distante. Ele vai defender, por não. exemplo, que o texto histórico que está, a narrativa histórica que está focada, digamos, em uma verdade de algo que aconteceu, ele, de uma objetividade, ele vai defender que Uhum. tem uma subjetividade ali também, que é a subjetividade da pessoa que escreve a história, né? Claro. Basicamente, assim, eu estou sendo muito superficial aqui, né? Ele é muito mais Uhum. denso do que essas Sí, colocações. claro, E na claro. ficção, ele também vai defender que por mais ficcional e mais, tipo, vamos pegar assim uma obra de ficção científica, assim, a mais Uhum, uhum. distante, ela tem um ponto referencial no mundo, na nossa Ah, realidade, né? Então, é, ela tem uma referência ali, não é bem ya. a palavra referência que ele vai usar, ele vai tentar Ujú. quebrar um pouco essa palavra, ele vê como tem um problema esse termo Así, referência, referencia. ele chama de refiguração. Oh, qué Ah, não, bueno. não, a refiguração ele vem depois, ele vai vir depois Ah, nesse, después. é, mas assim, Sí. e o que que seria o arco hermenêutico? Ele vai pegar a mimesis como esse processo, a mimesis, um processo mimético que parte ele parte muito ali de Aristóteles, então a mimesis não é Sí. como a mimesis platônica, que é uma cópia das ideias e não sei o que e tal, não. Ujú. Ele vai partir de uma mimesis que é uma representação de ação. Então, Claro. a ação tem um papel muito importante aqui, porque aqui em tempo narrativa, ele vai colocar a ação como prévia, uma situação prévia à possibilidade de uma narrativa, de a construção de uma narrativa. Então, uma Mm, coisa é o mundo em que vivemos e como transformamos esse mundo em narrativa. claro. Daí ele divide a mimesis em três, vamos fazer assim com três, em três estágios, digamos assim. Sí. Uma é a mimesis 1, que é a pré-configuração da ação. Essa Ujú. mimesis 1 seria o tempo daquilo da semântica da ação. Ok. Ele propõe como parte dessa mimesis 1 a semântica da ação, que foi aquela que eu apresentei lá na Sí, frente, sí. né? Ele vai falar também em uma estrutura, como é que é? A estrutura simbólica da ação. Ele Ujú. vai dizer que uma, antes de narrar, nós temos uma pré-competência para narrar na Ujú. mimesis 1, a partir da mimesis 1, né? Então, esse fato da gente reconhecer uma ação na rua, ou chamar um táxi, eu gosto desse exemplo. Sí, Eu vou chamar um táxi. Aí eu faço assim. Aí o sí. táxi para ou não para. Right. Por quê? Porque eu fiz um sinal que é uma ação que Ujú. o taxista reconheceu aquela ação, entendeu o que eu queria, e aí ele Ele parou, não parou, parar. Ya. porque teve uma vez, eu gosto de um exemplo, eu estava em Vitória, eu estava com a Martine Viale Ah, e o sí. Max, estávamos num festival de performance lá, era a primeira vez que eu Ujú. estava na cidade, eu fui chamar um táxi. Aí eu Mm, fiz isso, chamei, né? Eu fiz isso aqui, ó. sí, Me vê um táxi. sí. Aí o taxista olhou para mim e fez assim, para dizer que ele estava cheio, ele estava carregando, estava com pessoas dentro, né? Ok. E Estaba lleno. e assim como eu fiz isso, eu Claro. entendi que isso ele estava ocupado. Ocupado. Então, isso para o Qué Paul bueno. Ricoeur, ele chama de a estrutura simbólica da ação. Mm, Então, e claro. que já permite uma narração. Então, Sí, total. A Mimesis 2 é exatamente a configuração narrativa. Então, Ya. a Mimesis 2 seria o estágio onde a gente transforma essas experiências da ação numa. Nós configuramos narrativamente. Ujú. O Rick ele parte do conceito de mitos, grego, da Aristóteles, como armar a trama, né? Como conceber Claro.
a trama, então, tem essa parte de organização, pensando como uma organização mais textual mesmo, né? Ujú. E aí, por fim, tem a reconfiguração. Não é reconfiguração, é refiguração. Na verdade, Refiguración, sí. ali eu peguei a tradução antiga do francês, mas a Ujú. refiguração da ação. Porque ele está pensando em texto aqui. Ele está Confi- pensando em narrativas Configuración, refiguración. Ok, e ya voy. refiguração. Por que que ele está pensando na refiguração? A Ujú. refiguração, para ele, é o tempo do leitor. Ah, oui, oui, claro, Ele está pensando porque para ele é o seguinte: é um processo que você faz em ação, claro, passa por uma narrativa, uma configuração narrativa e volta à ação, claro. porque o leitor, a leitura é uma Mm. ação. El E arco o é um arco arco. Isso, hermenéutico. o arco hermenêutico. Então a Sí, ação de ler vai fazer com que também esse texto vai refigurar, ele vai trazer novos sentidos a esse claro. texto, novas porque para o Rick, cada leitor é um mundo, né? Então Sí, o encontro do texto com o leitor é o encontro do mundo do texto com o mundo do leitor. E isso traz uma nova reconfiguração para o texto. Então não é só na escrita, é na leitura. Então não é só no fazer ali, é no receber. Então, a gente claro. tem também essa relação de ação e paciente, ação e paixão, né, num Ujú, termo ujú. antigo filosófico, né, do agir do paciente, né, aquela que eu estava falando lá atrás na semântica da ação, é o agir e sofrer a ação. Aqui também é um agir, só que é um agir também pela leitura que vai fazer. E esse é o arco hermenêutico. E Sí. aí, como pensar isso na performance art? Mm, mm. Porque toda vez que a gente fala em termos de narração, em narrativa, com ação, muita gente vem pensar, vai falar, não, mas espera um pouco, isso, o Claro, teatro é isso, né? teatro. La relación con texto. A relação com o texto. Como el origen de la obra, ¿no? Isso. Pero E es que aí, siempre hay texto, pero es abierto, es una malla, es una red então, múltiple. a questão, a hipótese que eu estou levantando aqui, Mm, existe uma narrativa da performance art? ajá, sí, claro que Ou, sí. ou melhor, e que tipo En de plural, narrativa? narrativas. Ya. Isso. Narrativas. Não, eu vou te dizer melhor. Não, eu coloco a princípio narrativa e que tipo de narrativa ou narrativas? Ujú. Porque aqui eu não estou pensando uma obra singular. Claro, claro. Eu estou pensando se ¿Qué não tipo? há uma estrutura narrativa. Ujú. Só que assim, eu não estou com foco na ficção como pode ser o teatro. Claro, claro, Né, de uma. claramente. O que eu estou interessado aqui é pensar, na verdade, a grande questão por trás da minha pesquisa atual Sí. é exatamente como é que uma performance se sedimenta como história, Mm. Ah, ok. né? Ok. Porque, Oh, porque né, esa es muy interesante. Claro, porque es un fenómeno. Eso isso, es algo del arco hermenéutico de las configuraciones y las refiguraciones isso, en diversos contextos. porque para mim, o que é interessante de pensar uma narrativa da performance, ou uma estrutura narrativa da performance Ujú, art, não está na ação ou na obra do artista que acontece no momento presente. Está claro, exatamente a partir dela de como isso se estende a uma história, exacto. ¿Cómo se que é, extiende? Sí, que é o que aconteceu com aquelas obras que eu mostro no início. claro. Então, assim, então, Hay otra palabra de la Sueli, la resonancia, cómo resuena, cómo vibra, ¿no? A vibración, que es sim, una cosa del cuerpo sim, también. e tem uma coisa interessante com essa ideia de ressonância que você está Sí, trazendo,
que é o seguinte: a ressonância não é só da obra executada ao vivo. ¿no? A ressonância é também disso que se transformou uma narrativa, né? Por exemplo, que nem a do Joseph Beuys, né? Ya, Com o Coyote. Tem várias pessoas que se tremendo. emocionam Uf, com sí, toda a sí, história, porque ele increíble, saiu envolto em feltro de Düsseldorf, atravessou o Atlântico, claro. desceu em Nova York. Então, tem toda uma narrativa construída, ainda mais. Ujú, E o caso do Boys, inclusive, particularmente é muito especial, né? Porque ele cria um sí, mito de sua própria persona, né? completamente, claro, claro, Então tem graus, tem camadas de ficção claro. ali que ele Sí, próprio sí, cria claro, e envolve suas ações, que claro, torna que para um estudo nesse nível de narrativa é sí, muito interessante para você pensar, completamente, porque, completamente. porque ele teve Sí, tinha todo o mito que ele criou dele. sí, sí, Mas é isso, mas a ressonância acaba que não se prende somente à ação, né? A mm, ressonância ela acontece também a partir dos documentos, das claro, memórias, claro, claro, todo. e Ujú, de como isso se sedimenta como narrativa. claro, exacto. E é essa narrativa que me interessa na performance. De Ujú, como isso se sedimenta como narrativa. E é aqui que eu proponho um termo que é o campo hermenêutico da performance art, que mm, seria esse campo que ele começa com a ação do artista, na relação direta com o outro, com o público, então no momento ya, público la da dimensión ação, social, isso, e que daí, após que ele acabou a sua ação, a sua performance, o campo se estende. Até onde? completamente, claro, Até onde eu não sei, claro, mas se no, no se estende, daí, sabe, pero está. e daí que Sí. é minha intenção estudar a questão da sedimentação, dos Ujú, documentos, da recepção disso. E hoje a gente vai, e aqui que nem eu coloquei, os temas relacionados, memória, história, claro, documento, documentação, tradição. Tradição tradición, é um tema, tradición, podemos falar que é uma tradição, uma oh, sí, sí. tradição da performance? Que Ujú. tradição é esta? Tradiciones, Tradiciones, sim, claro, perfeito. São tradições porque está relacionado a contextos, porque então tem questões muito un interessantes aqui. imaginario, la función Imagina. imaginal, la función ficcional, bueno, la autoantropología, ¿no? La automitologización, como tú mencionaste en el caso de Joseph Beuys, Uhum. a partir de una experiencia límite de acercamiento a la muerte, ¿tá? Es Sim. reinventar, ¿no? Então essas são o que a partir do arco hermenêutico de Paul Ricoeur, que para mim é, são questões que surgem para pensar a performance art, que me interessam teoricamente para Sí, desenvolver esse estudo, né, que estou desenvolvendo, claro, ah, para pensar essa relação de memória, de história, de documentação. E tem uma coisa muito interessante, lembrei, porque que hoje quem está pensando muito também nesse sentido não é somente nós, artistas. mm, Os museus, por exemplo, claro, eu encontrei vários artigos da museologia, de estudos museológicos, né, de mm, como que eles absorvem, né, de como eles lidam com a museu, não sei o termo exato, de, para lidar com obras efêmeras, né, que claro, se claro, perdem no tempo. Então, sí, isso é uma questão também para a história da arte, né? Como é que sí, sí, isso é absorvido, claro, e mesmo também lida com questões como a reperformance, o la reenactment, performance, ya, porque ya, tem questões ali para mim assim que são assim, o reenactment, ou a reperformance em português, seria de obras icônicas históricas. Então tem que ser obras claro, reconhecidas historicamente, e daí tem todo esse processo da história a ser discutida aí
para mí até no Claro, nível de claro. filosofia da história. Sí, 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 totalmente. Y es una relación entre la filosofía, eso, la filosofía de la historia y esta cuestión, bueno, que mencionábamos para volver a traerlo como a una cuestión del cuerpo, porque el lenguaje también es vibraciones, sonido, las Uhum, imágenes también. Esto de que cómo hay acciones documentadas y a veces, por ejemplo, estas hay fotografías únicamente o de Artaud, por ejemplo, o sea, hay unas uhum, cuantas fotografías que las miramos intensamente y tienen una reverberancia, digamos, uhum, una pregnancia que los convierte en memoria colectiva de la práctica uhum, de los artistas, es como parte de ese acervo, ¿no? Y de esa expansión, como tú dices, ¿no? Esa, continúa la fuerza de la acción de esas acciones, son icónicas y tienen una gran expansión en lo que es la memoria colectiva de los artistas que trabajan en la performance, ¿no? Como uhum, como memoria viva. Claro, cuando entra la museología, ellos ven las cosas eh, desde la mismidad, quizás, ¿no? Un poco, que es esa como realzar o conservar esas cualidades, ¿no? Y reactivarlas, porque de vuelta, hoy la museología, sí, es verdad, se está preguntando en esto de el museo vivo. Está la cuestión del uhum, museo vivo, ¿no? uhum. Sim, Y sim. Então, são questões muito interessantes que, para mim, muy, está relacionada a esse campo hermenêutico da performance que sí, assim, é algo interessante porque temos a distância do tempo agora, das questões surgindo, de verificar da decolonização mesmo, de pensarmos sí, aqui, nós aqui no Brasil, vocês na Argentina. Eu sí. estive aí Aidana, com a Aidana e conversamos muito sobre isso, né? mucho. Aidana, que é uma Mm, artista venezuelana incrível, que sí, mora em Buenos Aires, totalmente. e de como nós, sim, falamos e discutimos, temos questões de performance, questões da arte da ação que são nossas como sul-americanos, como Mm, latino-americanos, como sí. um povo que foi colonizado e que encerramos e temos questões, posições nossas, né? Então isso é algo muito interessante e que é necessário a gente se lembrar muitas vezes do tipo, não, temos também que marcar essa posição, né? Mm, Eu acho muito interessante tudo isso e é isso que agora eu estou estudando. Acabou. genial. Eu tenho aqui Muchas para gracias. eu tenho para Sí, indicar aqui, eu tenho um artigo, que foi um artigo que eu sí. escrevi em 2010, Ajá. que eu vou estudar a questão da ação, da action paint à performance Ah, art, sí, sí. e aí eu trabalho com Paul Ricoeur, com a semântica da ação, é um estudo assim. Além disso, eu deixo aqui, eu tenho minha página na academia.edu, onde eu tenho esse artigo, tenho também a minha dissertação de mestrado. A Ah, dissertação de mestrado eu desenvolvo todas essas questões da semântica da ação, principalmente, mas relacionado ao meu trabalho, claro, onde eu vou defender que eu faço filosofia por meio das minhas performances também. claro, Se alguém se seguramente. interessar, e tem o meu site. Mas é isso. Muitas Claro. graças, muitas graças. Está buenísimo, buenísimo. Vamos a incorporar esos
los links de acceso al artículo del Action Painting y de tu ponencia de la magistratura. Ujú. Está muy bueno. Para seguir expandiendo, ¿no? Sí, sí, muchas Claro, gracias. claro. Sí, sí. Bueno, por último, simplemente voy a mencionar, aparte de agradecerte y con toda esta conversación súper interesante que tal vez seguramente va a motivar a mucha gente, a muchos artistas, ¿no? Porque estas son cosas que tal vez se piensan, ¿no? Y como decíamos hace un rato, la relación del texto, acción, lenguaje, texto, o sea, hay lenguaje corporal. Por ejemplo, acá en el espacio Óperas de Olmo, la serie de performances está pensada como un libro, ¿no? Es volumen Ujú, 1, volumen 2, ta, 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 ta. O ujú, sea, eh, y siempre está ese concepto de la inscripción, de que la acción, la performance, como acción es un lenguaje de inscripción directa. ujú, Y la convocatoria de este año hace alusión al artista, la función artista, ¿no? Fue anunciada como cosecha distal, emisión y analítica de la función artista. ujú, ¿Qué tipo de narrativas construye, cuestiona el artista en su hacer? ¿Mm? ¿Cómo se concientiza, ¿no? Generar un saber, ujú, un cuerpo de obrar? Un cuerpo de obrar, cuerpo, obra, obrar, como algo que sucede como acontecimiento, ¿no? Una obra que sucede a partir del cuerpo como medio y materialidad en un lenguaje físico, ujú, espacio-temporal, contextualizado. Y un poco la idea de como revisar la idea del retrato, más allá del retrato y el autorretrato, que son como tradiciones, ¿no? De ujú. las artes visuales. Sí. Y bueno, ahora tenemos los selfies, que de verdad que, Mm, que es como una pulverización y una multiplicación de esa mismidad, ¿no? ujú. En virtualidad. Bueno, esto ha sido un deleite, Fernando. Muchas gracias. Y bueno, nos envías los links que vamos a colocar todo en el sitio para que siga expandiéndose todo esto. Y te espero en Buenos Aires en cualquier Oh, momento sí, sí, posible. yo quiero voltar en breve. En Po- breve. En breve, logo. Sí, 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 yo estuve esos días en Buenos Aires, fue mucho bueno. eh, Quiero voltar. Muchas Fabuloso. gracias, Graciela, muchas gracias. Bueno, Muito gracias bom a estar ti, aqui, estar Fernando. acá. Sí. Adorei nossa conversa, foi Un muito placer rica, total. muito rica. Lindísimo. Oh, Ok, obrigada, obrigada. obrigado, Ok, graças. Ok, gracias. Chao, chao. tchau, tchau.